E aí pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula. Welcome to another class. Hoje a gente vai falar de um livro que eu gosto muito, que eu já li, chamado Hábitos Atômicos, Atomic Habits, do James Clear. Esse livro é muito interessante, é um dos melhores livros para mim que falam sobre mudança de hábito, de comportamento, implementação de novos hábitos. Eu faço questão de falar desse livro para todo mundo que eu conheço. Quando a pessoa, já leu esse livro, tô pensando em comprar esse livro, compra, que realmente é muito bom. Eu tava numa viagem agora há pouco tempo em Portugal e com um amigo numa livraria e ele falou desse livro. Eu falei, compra, nem pensa, compra, que é um livro muito interessante. Eu vou ler primeiro o resumo do livro em português, o resumo em inglês, depois a gente vai direto para o PDF, para o material visual e depois para a aula em vídeo, ok? Vamos lá. Então aqui lembrando que você tem todo acesso a esse material aqui lá na sua plataforma aqui embaixo, ó, todo o material que você precisa, tá bom? Cada módulo é um livro, tem a capa bonitinha aqui que eu fiz com muito carinho e você vai acompanhar através dos materiais que estão aqui embaixo. Vamos lá. Hábitos Atômicos, James Clear, resumo em português. Hábitos atômicos parte de uma ideia simples. Grandes mudanças não acontecem de uma vez, mas como resultado de pequenas ações repetidas todos os dias. O livro mostra que focar apenas em metas pode gerar frustração, enquanto construir bons hábitos cria resultados duradouros. James Clear explica que hábitos são comportamentos automáticos que seguimos sem pensar. Eles funcionam como um sistema. Se o sistema é bom, os resultados aparecem com o tempo. Se é ruim, os resultados também aparecem, mesmo que lentamente. Por isso, o foco deve ser melhorar o processo diário, não apenas o objetivo final. É aquela questão da jornada. Melhorando o sistema, a jornada, você cria um final bom, um resultado bom, um produto bom. O autor apresenta o conceito de melhoria contínua, ficar 1% melhor a cada dia. Esse pequeno progresso parece irrelevante no curto prazo. Isso é verdade, né? Às vezes a gente pensa 1%, mas em um ano é 365%. Mas ao longo dos meses e anos gera transformações reais. Da mesma forma, pequenos hábitos negativos também se acumulam e trazem consequências. O livro também mostra como os hábitos são formados. Todo hábito segue um ciclo simples: gatilho, desejo, ação e recompensa. Entender esse ciclo ajuda a criar bons hábitos e eliminar os ruins. Para mudar um comportamento, é preciso tornar o hábito claro, fácil, atraente e satisfatório. Outro ponto importante é a identidade. Em vez de dizer quero correr, o autor sugere pensar sou uma pessoa que corre. Você levar aquilo para o seu presente, para a sua vida. Quando o hábito está ligado à identidade, ele se torna mais forte e duradouro. Pequenas ações diárias reforçam quem você acredita ser. Por exemplo, eu quero ser cantor, eu sou um cantor. Então aquilo entra dentro ali da sua identidade e ajuda você a viver a vida daquele jeito que você quer. Por fim, Hábitos Atômicos ensinam que consistência é mais importante do que motivação. Mesmo em dias ruins, fazer o mínimo mantém o hábito vivo. Com o tempo, essas pequenas ações constroem grandes resultados. Let's read in English now. Atomic Habits, James Clear. Summary in English. Lembrando que toda palavra começada em H tem algumas exceções, mas 99% são de R em português. Então, Atomic Habits, não é Atomic Habits. Atomic Habits is based on a simple idea. Big changes come from small actions repeated every day. The book explains that focusing only on goals can be frustrating, but building good habits creates long-term results. Habits are automatic behaviors. They work like a system. If the system is good, good results appear over time. If the system is bad, bad results also appear, even if slowly. Because of this, the book teaches us to improve the daily process, not only the final goal. James Clear talks about getting 1% better every day. This small improvement may look weak in the beginning, but over months and years it creates real change. In the same way, small bad habits also grow over time. The book explains how habits are created. Every habit follows a cycle: cue, desire, action, and reward. When you understand this cycle, it becomes easier to build good habits and break bad ones. Another important idea is identity. Instead of saying, I want to run, the book suggests thinking, I am a runner. When a habit is part of who you are, it becomes stronger and easier to keep.
In the end, the book shows that consistency is more important than motivation. Even on bad days, doing something small keeps the habits alive and creates results over time. Pode traduzir aqui o que você não souber e acompanhando. Como eu já li a parte em português, acredito que ficou mais fácil você entender em inglês. Aqui embaixo tem o vocabulário-chave e as expressões como habit, hábito. A habit is something you repeat every day. Um hábito é algo que você repete todos os dias. System. Lembrando que a palavra terminada em M você tem que fechar o lábio. Por exemplo, I am. Fechou o lábio. Minha câmera. My cam. Fechou o lábio. Tem um amigo que chama Leonan com N no final e outro que chama Leonan com M no final. O nativo ele vai rir no N. Ó. Leonan com N. Igual Ken com N. Leonan. E o M vai falar fechando o lábio. Leonam. Num. Então leva isso para as palavras terminadas em N e M em inglês. Meu cachorro tá latindo. Over time, com o tempo. Small habits grow over time. Pequenos hábitos crescem com o tempo. Improve, melhorar. I want to improve a little every day. Quero melhorar um pouco todos os dias. Break a habit, quebrar um hábito. It's hard to break a bad habit. É difícil quebrar um hábito ruim. Consistency, consistência. Consistency is more important than motivation. Reward, recompensa. Every habit has a reward. Todo hábito tem uma recompensa. Identity, você pode falar identity ou identity com som de R. Identidade. Your habits shape your identity. Seus hábitos moldam sua identidade. Aqui tem uma aulinha de presente simples para hábitos. Por exemplo, small habits create big results. Então, ó, pequenos hábitos criam resultados grandes. E é uma reflexão ali para você. What small habits do you want to build in your life? Qual pequeno hábito você quer construir na sua vida? Que você aprende inglês e também pensa na sua vida, pensa no que você quer construir para o seu futuro. Do you think consistency is more important than motivation? Why? Você acha que consistência é mais importante do que motivação? E por quê? E um final insight, o insight final olha para você. Small habits done daily shape who you become. Pequenos hábitos feitos diariamente formam quem você se torna. Agora a gente vai para o PDF visual, que está bem bonito. É a mesma ideia, só que um texto diferente com imagens. Big change start small. Lembrando que você pode acompanhar, antes disso, esse texto aqui que está em inglês com áudio. É só baixar o áudio, é o mesmo do que esse texto, e você vai aprimorando a sua percepção do áudio desse resumo e do texto, ok? Você pode ler os dois, botar o áudio e ler também junto, para ver se a sua pronúncia está certinho, fazer desse jeito também. Big changes start small. A visual summary of the core principles from James Clear's Atomic Habits. Grandes mudanças, big changes, start small. Começam pequeno. Um resumo visual dos principais princípios do livro Hábitos Atômicos, do James Clear. The central idea is simple. Big changes come from small actions repeated every day. A ideia central é simples. Grandes mudanças come from vem de pequenas ações repetidas. Você pode falar repeated ou repeated com som de R. O americano lembra que tende a colocar R em tudo. Every day. Repetidas todos os dias. This presentation unpacks the framework behind this idea, showing how tiny, consistent efforts become the driving force for remarkable results. Então, essa apresentação unpacks, pack é embrulhar, então unpacks, desembrulha. O framework por trás dessa ideia, mostrando como tiny é minúsculas, pequenos, como esforços pequenos e consistentes, ao contrário, tiny, consistent e fortes, se tornam a força motriz, become o verbo se tornar, a força motriz, the driving force for remarkable results, para resultados incríveis, memoráveis. Forget goals, focus on your system. Então, esqueça as metas. Foque no seu sistema. A gente se frustra muitas vezes com uma meta muito grande. Então, esse livro todo fala que a consistência ali, 1%, o sistema que a gente usa para construir as metas são mais importantes do que a própria meta. Focusing only on goals can be frustrating. If your system is bad, bad results also appear, even if slowly. Então, focar. Lembrando que quando a gente começa a frase com um verbo com ing, é a mesma coisa do que um verbo no infinitivo. Então, ali não é focando, é focar. Por exemplo, morar no Rio é bom. Living... Muita gente acha contraditória essa frase. Living in Rio is good. Comer é bom. Eating is good. Então, quando você começa com um verbo como sujeito, você coloca em ing. Então, focar somente nas metas pode ser frustrante, can be frustrating. Se seu sistema é ruim, resultados ruins também aparecem, mesmo que devagar, mesmo se eles forem devagar. Habits are the system. If your system is good, good results appear over time. Então,
Então, hábitos são o sistema. Se seu sistema é bom, bons resultados aparecem ao longo do tempo. Over time, ao longo do tempo. The book teaches us to improve the daily process, not just the final outcome. The book teaches us, nos ensina para melhorar o processo diário. Daily é diário. Not just, não somente, the final outcome, o resultado final. Outcome é resultado. The surprising power of getting 1% better every day. Poder surpreendente de ficar 1% melhor todos os dias. Depois de preposição, o of é uma preposição. A gente coloca o verbo no ing, tá? Então, de ficar. Não vai ler como de ficando por causa do ing. Vai ler a mesma regrinha ali do verbo no começo da frase, tá bom? A gente vai ler como ficar. The small improvement may look weak in the beginning, but over months and years it creates real transformative change. It's the principle of compounding applied to self-improvements. Essa pequena melhoria pode parecer fraca no começo, mas ao longo de meses e anos cria uma mudança real e transformadora. É o princípio de compound, é tipo juros compostos. É o princípio dos juros compostos aplicado ao autoaperfeiçoamento. Aqui no gráfico a gente vê, né, as pequenas melhorias, né, um pouquinho a cada dia, depois se tornam exponenciais. Aqui, né, resultados e tempo. The compounding effect also works in reverse. In the same way that good habits build on each other, small habits also grow over time. Tiny, seemingly harmless choices can slowly accumulate into significant problems. Da mesma forma que bons hábitos se constroem uns sobre os outros, pequenos hábitos ruins também crescem ao longo do tempo. Aqui, ó, essa frase está totalmente ao contrário, né? Mas é como se fosse assim, ó, pequenas escolhas, tiny choice, seemingly harmless, aparentemente inofensivas, podem devagar ou vagarosamente acumular em problemas significantes. Olha aqui o gráfico ao contrário. To change your habits, you must first understand them. Então, para mudar seus hábitos, to change your habits, você deve, must é um modal de dever, obrigação, você deve primeiro entendê-los, understand them. Every habit, good or bad, is created and reinforced through a consistent cycle. Todo hábito, mal ou ruim, é criado e reforçado, reinforced, através de um ciclo consistente, a consistent cycle. The book explains this cycle as a 4-step loop. O livro explica esse ciclo como um loop de 4 passos. 4 passos. By understanding this loop, it becomes easier to build good habits and break bad ones. Ao entender esse by understanding, ao entender esse loop, se torna mais fácil, easier, quando a gente coloca um ER no adjetivo, dá a sensação de mais alguma coisa. É um comparativo de superioridade. Então, it becomes easier, mais fácil, faster, mais rápido, colder, mais frio. Quando o adjetivo é grande, a gente coloca more, por exemplo, more beautiful. To build good habits and break bad ones, para construir bons hábitos e quebrar os ruins. The 4-step loop that runs your life. Loop de 4 passos que comanda a sua vida. Cue, que é o sinal, o gatilho que inicia o seu comportamento. The trigger that initiates the behavior. Desire é o desejo. The craving or motivation for changing states. Action é o 3, né? The habit or behavior you actually perform. E reward, que é recompensa, the satisfying outcome that teaches your brain to repeat the loop. Então, ó, desire, desejo. Desejo ou motivação, craving é tipo desejo. Desejo ou motivação para uma mudança de estado. Action, o hábito ou comportamento que você, na verdade, performa. Recompensa, reward, um resultado satisfatório que ensina o seu cérebro a repetir o loop. This cycle is the backbone of every habit you have. Esse ciclo é a espinha dorsal de todo hábito que você tem. The most powerful idea, change your identity. True behavior change isn't about what you want to achieve. It's about who you want to become. The most effective way to change your habits to focus not on what you want to accomplish, but on who you wish to be. A ideia mais poderosa, mudar sua identidade. A verdadeira mudança de comportamento não é sobre o que você quer se tornar, é sobre quem você quer se tornar. O jeito mais eficaz, the most effective way to change your habits, para mudar seus hábitos, é focar não no que você quer conquistar, realizar, mas em quem você quer ser. Frase bonita, né? Frase de impacto. Então, shift your mindset from I want to I am. Mude seu mindset de eu quero para eu sou.
Instead of saying, I want to run, the book suggests thinking, I am a runner. The small changes reframes the action from a core you have to do into a reflection of who you are. Então ali, ó. Instead, ao invés de dizer eu quero correr, o livro sugere pensar eu sou um corredor. Essa pequena mudança, reframe, é reformulação de uma tarefa, core é tarefa, from a core you have to do, de uma tarefa que você tem para fazer, é um reflexo de quem você é. Habits rooted in identity become unshakable. Hábitos enraizados, raiz, rooted, enraizados na identidade, se transformam inabaláveis, se tornam inabaláveis. Unshakable é inabalável. When a habit is part of who you are, it becomes stronger and easier to keep. You're no longer just pursuing a result. You're simply acting in alignment with your identity. The internal motivation is far more powerful than any external goal. Então ali o hábito como uma raiz, né? Primeiro é a identidade que faz o hábito. Quando um hábito é parte de quem você é, when a habit is part of who you are, it becomes stronger and easier to keep. Se torna mais forte, lembrando ali do ER que eu te falei, strong, forte, stronger, mais forte, and easier, mais fácil, to keep, para manter. No longer é como fosse não mais. Então, ó, você não mais está só perseguindo o resultado, você está simplesmente agindo em alinhamento com sua identidade. Esse LY no final é o sufixo mente, por exemplo, final, final, finally, finalmente. Simple, simples, simply, simplesmente. Day, dia, daily, diariamente. Agindo, acting, em alinhamento com a sua identidade. A motivação interna é esse far more powerful, seria mais comum, de longe, muito mais poderosa do que qualquer meta externa. The real secret is consistency, not motivation. Então, o segredo real é a consistência, não a motivação. Motivation comes and goes. Motivação vem e vai. Comes and goes. The most successful people adhere to their systems even when they don't feel like it. They understand that the key to results is not intensity, but consistency. Então, motivação vem e vai. As pessoas de mais sucesso aderem ou seguem os sistemas deles, seus sistemas, mesmo quando eles não estão com vontade. Even when they don't feel like it. Tipo, tá com vontade, não querem. Mesmo quando eles não querem, não estão com vontade. Eles entendem que a chave para resultados não é a intensidade, mas a consistência. On bad days, just show up. Nos dias ruins, apenas apareça. A core teaching from the books that even on bad days, doing something small keeps the habit alive. The goal is not to be perfect, but to avoid breaking the chain of consistency. A 2-minute run is better than no run. Reading one page is better than none. O ensinamento principal do livro é que esse even é mesmo nos dias ruins, fazer algo pequeno mantém o hábito vivo, alive, vivo. Keep é o verbo manter, ok? E aqui lembra que é o fazer, que eu te falei do início da frase. Fazer algo pequeno mantém o hábito vivo. A meta não é ser perfeito, o objetivo não é ser perfeito. The goal is not to be perfect. Mas evitar, avoid é o verbo evitar, but to avoid breaking the chain of consistency. Então, ó, evitar quebrar a correia, chain é correia, cadeia de consistência, mas como corrente nesse caso, né? Uma corrida de 2 minutos, a 2-minute run is better than no run. É melhor do que, than é o do que, é melhor do que não correr. Ler uma página é melhor do que nenhuma. Doing something small keeps the habit alive and creates results over time. Fazer algo pequeno mantém o hábito vivo e cria resultados ao longo do tempo. The system for continuous improvements, tá? Ali, o kill, desire, action, reward. E ali embaixo, né, lembra que é o sinal, desejo, ação, recompensa, resultados, processos e identidade. Tudo vem da identidade. Então, 1% compounding curve, a curva dos juros compostos de 1%. Lembrando que consistency is bigger than motivation. Consistência é maior do que motivação. Small habits, pequenos hábitos, powerful system, sistema poderoso, lasting identity, identidade duradoura. E aí, pessoal, lembrando aqui que na sua página da plataforma tem todo o material aqui para você. Esse material que a gente leu tá aqui embaixo, tá? E também tem um vídeo. Lembrando que a parte mais difícil é o podcast. É uma conversa de 10 minutos feito pelo Notebook LM, que é a minha plataforma preferida do momento, com uma conversa entre 2 pessoas. Já que você sabe os princípios principais, o core principles do livro, é bom depois você tentar escutar o podcast e pegar algumas ideias que a gente já falou. Aqui também tem o vídeo animado. Dá uma olhada, vai acompanhando, como você já sabe que eu te falei.
as ideias principais, as legendas estão simultâneas e vai tentando entender. All right, let's dive into Atomic Habits by James Clear. Let's dive. Dive é mergulhar, então let's dive into. Vamos mergulhar nos hábitos atômicos de James Clear. This book has no joke, Esse livro has no joke, não tem nenhuma piada. É complete no sentido de, tipo, algo muito bom, sabe? Completely changed the game for so many people. changed the game for so many people when it comes to self-improvement. When it comes to self-improvement, quando se trata, essa expressão when it comes to é quando se trata. Ah, quando se trata do Brasil. When it comes to Brazil, We're going to break down the biggest lessons into we're gonna break down the biggest lessons into ideas. Então, nós vamos quebrar, né, dividir as maiores lições into ideas, em ideias. ideas you can actually use. And you know what? You can actually use and you know what? Né, que você pode realmente usar e você sabe o que It all really starts with just one single number. 1%. 1%. That's it. That's the magic number. É o número It's the mágico. engine That's behind the this magic entire number. It's the engine. Engine é o motor, tá? Behind, por trás. Entire é inteiro, todo. Por exemplo, the entire year, o ano inteiro, o ano todo. Então, it's the engine behind this entire way of thinking. Inteira maneira, toda essa maneira de pensar. way of thinking. Now, I know what you're thinking. Agora, eu sei que você está pensando que 1%. Now, I know what you're thinking. 1%. 1%? That's nothing. But Não é nada, that's nothing. But trust me, confia em mim. Uma frase que você pode falar bastante. Trust me, confia em mim. trust me, as we're about to see, that As we are about to see. About eu prestes a. I'm about to leave. Tô prestes a sair. Então, como nós estamos prestes a ver, aquele pequeno, tiny, pequeno, minúsculo. tiny little number That tiny little number, aquele número pequeno, é provavelmente a ferramenta mais poderosa para mudanças. Probably the most powerful tool for change. is probably the most powerful tool for change you've got. Que você tem, you've got. You have got significa a mesma coisa que you have, você tem. And that brings us to the big idea here. Isso nos traz a grande ideia aqui. And that brings us to the big idea here. You know how we always think we need to make some huge, dramatic change to see results? Well, forget all that. Atomic Habits is all about the exact opposite. It's about how Opposite, oposto. Né? real. How, muita gente acha que how é só como, mas é quão. It's about how It's about how real, é sobre quão real. real, lasting change actually Lasting é duradouro, então mudança duradoura, na verdade, actually é na verdade. Comes from these, né? Vem desses pequenos, comes from these tiny, almost unnoticeable almost noticeable, não perceptível. actions that you repeat Ações que você repete dia após dias. day out. So, the big question is, how do we actually do this? Então, a grande questão é como realmente fazemos isso. So, the big question is how do we actually do this? Well, we've boiled it down to 5 Well, we've boiled it down. É um phrasal verb ali, boiled it down, tipo como resumir em 5 lições principais. Key, chaves principais. key lessons. First step, we'll really dig into the power First step, we really dig into. Dig into é tipo cavar. Então, o primeiro passo, nós realmente vamos cavar o poder do 1%. of 1%. Then, we'll talk about why it's all about Depois, né, o then, né, aí, então, depois. how do we actually do this? Well, we've boiled it down to 5 key lessons. First step, we'll really dig into the power of 1%. Then, we'll talk about Depois falaremos sobre por Why quê, it's all bom, about why system- it's all about system. É tudo sobre sistema, over goals, sobre metas. over goals. Então, pessoal, você vai dando uma passada, vai acompanhando, tanto o vídeo quanto o podcast, já é uma parte um pouquinho mais difícil, mas é o inglês real do dia a dia. Lembrando que todo o material tá aqui embaixo. Lembrando também que você pode seguir esse mapa mental, primeiro da aula guiada, ou você pode ver tudo e ver a aula guiada no final se tiver alguma dúvida, né? Primeiro aquele resumo de português e inglês para você ter clareza, escutar o áudio em inglês lendo, depois o PDF, depois o vídeo explicativo. Você pode pegar esse áudio curto e botar aqui primeiro no 2 e o podcast avançado no final, tá bom? E é isso. Também coloquei o link aqui do livro original, se você quiser adentrar mais, mas aqui a gente explora as ideias do livro de um jeito vivo do inglês, onde você aprende inglês como um meio, não como um fim.